Galera, quero falar aqui sobre HQ, História em Quadrinhos, que é um assunto que eu sou apaixonado, e não é para menos. Afinal de contas, a minha vida inteira trabalhei com História em Quadrinhos, entrei no mercado fazendo quadrinhos e fiz muitos quadrinhos antes de montar minha primeira escola, a VisuArte. Cresci lendo quadrinhos, me alfabetizei com quadrinhos, então quadrinhos é realmente um assunto apaixonante. E é interessante que quando um aluno me procura para fazer história em quadrinhos, ele vem com aquela ideia de que o quadrinho é algo simples de ser feito. Ou seja, você senta numa folha e vai desenhando e a ideia surge naturalmente. Não é bem assim. Na minha opinião, tá? Isso é uma opinião de quem trabalhou muito com quadrinhos, de quem ama ler e fez vários quadrinhos. O quadrinho é uma arte que tem um processo, tá? Como todo tipo de arte, como você pintar um quadro, como fazer um filme. Então, existe um processo e exige um processo. Então, quando você pega uma história em quadrinhos e começa a folhear, se for em mídia impressa ou até na internet, quando você começa a ver os quadrinhos e você vê a combinação da arte com o texto, porque quadrinho na verdade é isso, né? Você tem a arte com o texto, eu considero uma combinação de literatura com ilustração. Uma literatura mais simples, porque é feita só à base de diálogo, né? Enquanto que uma literatura tradicional tem toda uma descrição, tudo, mas mesmo assim o quadrinho ele tem uma sofisticação na sua elaboração. Pode ser até, não importa o gênero, pode ser quadrinhos de humor, quadrinho super-herói, mangá, não interessa, mas ele tem um processo. O quadrinho, na verdade, ele começa sempre com um roteiro, com uma ideia. Você tem que ter um bom roteiro, não adianta você fazer um desenho maravilhoso, uma arte maravilhosa, se a história ela não te pega, não te chama. Né? Então é muito importante isso. E muitas vezes, quando eu trabalho com os meus alunos, e alguns alunos chegam até mim e falam que querem fazer história em quadrinhos, mas não tem ideia nenhuma. A finalidade, quando eu ensino quadrinhos, eu discuto técnicas, tanto da parte da arte quanto da parte do roteiro, mas a ideia tem que partir do aluno, a gente não ensina o aluno a ter ideia. A ideia, geralmente quem vai fazer um quadrinhos, ele tem que ter uma noção, tem que ter uma ideia. Se você é um cara que desenha muito bem, gosta de quadrinhos, desenha, mas não tem ideia, pegue alguém que tenha ideia e goste de escrever, que seja o seu roteirista. Afinal de contas, pessoal, as histórias em quadrinhos, a maior parte dos quadrinhos que você lê, que você adquire pela internet ou compra numa comic shop, na verdade, você pode até ver pelos créditos no primeiro quadrinho, é feito por vários profissionais. Geralmente, uma história em quadrinhos, a nível profissional, ela engloba vários profissionais. Então você tem o roteirista, você tem o artista que faz só o traço principal, que é o traço que a gente chama traço a lápis, que pode ser feito no papel digital, mas é o traço a lápis. Você tem o arte finalista, que é aquele que entra com a arte final, que joga o alto contraste, o traço, o sombreamento, indicação de textura, anatomia, etc. Depois você tem, se o quadrinho é colorido, você tem o colorista. Olha só quantos personagens, quantos profissionais a gente já envolveu nesse processo, sem contar os profissionais da editoração, que vai colocar a letra, enfim. Então você percebe que o quadrinho em si, a mídia quadrinho envolve vários profissionais. Existem artistas que são seus próprios roteiristas? Existem quadrinhos autorais? Existem também. O quadrinho autoral é aquele quadrinho que ele é feito muitas vezes por um único profissional ou quase sempre por ele mais um assistente, mas diferente desses outros quadrinhos que eu citei, esses quadrinhos industrializados, Marvel, os mangás que a gente compra, quadrinhos Disney, mesmo do Maurício, que tem vários profissionais, que são feitos numa escala quase que industrial. O quadrinho autoral, ele é um quadrinho que ele leva mais tempo para ser feito justamente porque ele é autoral. A preocupação do quadrinho autoral não é fazer tiragens mensais, quinzenais. Ele tem um tempo para elaborar o seu quadrinho, o seu roteiro, depois a sua arte. Então, muitas vezes o quadrinho autoral leva mais tempo que o quadrinho da linha de produção. Até porque é autoral, é um único profissional, né, ou artista que está fazendo. Geralmente esse artista também tem que ser um bom roteirista. Eu vou dar alguns exemplos de quadrinhos autorais aqui que eu admiro. O Will Eisner, por exemplo. O Will Eisner é o grande mestre da graphic novel, é o grande mestre do quadrinho americano.
né? E ele fazia vários quadrinhos com temáticas urbanas e dramáticas. Então ele tinha uma proposta diferente, por exemplo, dos quadrinhos da Marvel e DC, que é de super-herói, né? Então ele é um exemplo de um autor, né? De um quadrinho autoral. Posso citar também os quadrinhos europeus, a gente tem vários exemplos, né? Apesar do europeu também ter esse quadrinho mais industrializado que eu falei, que envolve vários profissionais, tal, né? Os quadrinhos italianos da Bonelli, de cowboys e de detetives e aventura, ficção científica, são feitos nesse esquema, mas a gente tem vários quadrinhos que são feitos no sistema banda desenhada, que são lançados anualmente e que o artista ele tem um bom tempo para trabalhar. Às vezes, ou quase sempre, é um artista e um roteirista. O maior exemplo disso, para mim, é Asterix, o Gaules, que eu sou apaixonado, que era o Uderzo e o Goscinny, que faziam o Uderzo era o desenho, o Goscinny era o roteiro. Mas eram quadrinhos que os álbuns Asterix, por exemplo, você pode comprar até hoje o mais antigo, porque sempre foram apresentados em formato livro, que é uma característica do quadrinho europeu, né? A banda desenhada. Então são mais autorais. Mas enfim, existem outros, mas eu citei aqui alguns exemplos. E vou citar também o roteiro, né? Que muitas vezes eu indico para os meus alunos que se eles querem fazer quadrinhos mesmo autorais, e querem aprender um pouco técnicas de roteiro, surgiram alguns grandes roteiristas, como o Alan Moore, para mim é um dos maiores roteiristas de quadrinhos da atualidade. O Alan Moore, ele fez o Watchmen, que para mim é um clássico de super-herói, que desconstrói a temática super-herói. Ele fez V de Vingança, ele fez outros quadrinhos, e além do Alan Moore, que posso citar também o Neil Gaiman, com Sandman, depois o Neil Gaiman virou um excelente escritor também, né, para você ver como que é importante o roteiro, a literatura para os quadrinhos, né? O Bill Watterson, de Calvin, né, Calvin and the Robes, e no Brasil era Calvin e Haroldo, que eu acho um quadrinho fantástico, com temática infantil, mas para ser lido por adultos, né? Então, enfim, como eu falei, o quadrinho ele é uma arte que exige, sim, muito profissionalismo, né? Exige essa combinação do argumento, do texto com o desenho. Uma coisa que eu quero citar aqui também, que é o quadrinho de humor, que eu gosto muito, são as tiras, né? E no Brasil a gente tem vários quadrinistas de humor fantásticos, né? Apesar de ser tira, você acha que por ser uma tirinha, às vezes se resolve em 3, 4 quadros, a impressão que se tem é que você não tem esse planejamento de roteiro. E tem sim. Mesmo as tiras, mesmo essas tiras de humor, tem um roteiro por trás. Certo? E cada roteirista de quadrinhos desenvolve sua própria técnica. Às vezes, ou quase sempre, no mercado convencional de quadrinhos super-heróis, o roteiro é muito descritivo. O roteirista ele escreve mesmo, ele descreve como deve ser a cena, o quadrinho, como se fosse um roteiro de cinema. Né? Alguns outros fazem roteiros quase que rafiado, esboçado. É muito comum você ter roteiristas que já são artistas, eles fazendo o seu primeiro roteiro já imaginando a cena, rafiando tudo. Mas enfim, de qualquer forma, antes de você fazer a arte, o quadrinho ele sempre começa com a ideia, com o argumento e depois um roteiro. Isso é muito importante você ter uma ideia, porque como eu falei, às vezes alunos me procuram achando que para fazer uma história em quadrinhos é sentar numa folha, já começar a desenhar e fazer o texto. E não é assim. Tem todo um planejamento. Toda arte, para ser bem feita, ela tem um planejamento. Isso sem sombra de dúvida. Um quadro também, ele nasce primeiro de um esboço. O artista estuda vários ângulos para depois fazer o seu quadro. É a mesma coisa a história em quadrinhos. Tá? E mesmo o artista, hein? Depois que o roteiro está pronto, quando o artista vai diagramar, vai fazer a página, mesmo o artista ele estuda várias vezes como que ele pode diagramar a página, como ele pode colocar a sequência dos quadrinhos. Porque a sequência de quadrinhos numa página também ela é estudada, não é feita aleatoriamente. Você tem um impacto e um timing que é discutido, que é planejado quando você vira as páginas. A sequência certinha dos quadrinhos até você ter um impacto de virar uma página. Muitas vezes uma situação se resolve quando você vira a página. Você tem que ter noção se aquela sequência vai numa página par ou ímpar. Porque vamos supor, se um personagem vai morrer numa explosão, se você vira a página e já vê ele nessa página ímpar, a explosão acontecendo e o personagem, sofrendo as consequências, né? Personagem voando, tudo, você já está tendo a resposta. Você já está vendo a situação acontecer. Então, praticamente você mina a sequência da página anterior. Então, o que o artista faz? Sabendo que tem esse timing e que tem essa sequência, ele
procura evitar jogar essa cena na página ímpar, ele vai jogar numa página par. Então você vai ler toda a sequência. E quando você vira a página, você tem um impacto da cena. Então até isso é discutido. Então, quadrinhos é uma coisa que exige muita dedicação, muito estudo, muita atenção, né? Quem quer realmente fazer história em quadrinhos, criar quadrinhos, deve ler bastante quadrinhos, né? Deve ler também, não só ver os quadrinhos, não só ver os desenhos, mas ler, entender e buscar, lógico, buscar sempre pesquisar, ver diferentes tipos de narrativas, né? Então é basicamente isso, tá bom? E aí, vocês concordam comigo? Gostaram do que eu falei? Gostam de quadrinhos? Querem fazer seus próprios quadrinhos? Quadrinhos é um assunto que a gente vai voltar a abordar mais vezes aqui. Por quê? Primeiro porque eu gosto muito de quadrinhos, né? Como eu falei, minha vida inteira eu vivi quadrinhos, trabalhando ou quando garoto lendo, né? Li vários estilos, vários tipos de quadrinhos. Então é um assunto que com certeza nós iremos falar aqui com mais frequência, tá bom? Então se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha, dá um like, inscrevam-se no nosso canal, tá? Sigam-nos nas redes sociais e, pessoal, acima de tudo, sejam heróis.